Bom, vamos falar agora uma palavrinha que a gente ainda não tinha falado, mas que é derivada da palavrinha reta, que é a semirreta, tá? Ela tem tudo a ver com a reta, mas ela tem um pedacinho a mais pra gente falar. É a semirreta, tá? Bom, aí tem o Bruno, que tá lá no quadro, falando com a professora, e ele diz assim para a professora: professora, quantas retas passam por 2 pontos? Então aqui, ó, tem um ponto Q e tem um ponto P. Aí a professora fala: na matemática, Bruno, consideramos, sem demonstrar, não precisa ficar desenhando, que por 2 pontos distintos, diferentes, passa uma única reta. Então, na matemática, sem que a gente precise desenhar, a gente considera que por 2 pontos distintos, diferentes, passe uma única reta, tá? A explicação da professora pode ser confirmada na reta que ela desenhou no quadro de giz. A reta R, que é essa que ela desenhou aqui, ó, também pode ser indicada por QP. Olha só, gente, ela, ao invés de escrever, lembra que a gente aprendeu que a reta a gente escreve com letra minúscula? Mas ao invés dela escrever o nome da reta aqui, R, ela escreveu QP, com esse tracinho em cima aqui, ó, com essas 2 flechinhas, indicando uma reta, ou PQ, ela só trocou a ordem das letras. Tá vendo? Tanto faz. Lemos reta QP ou reta PQ. Então, ela está dizendo que a gente pode também representar uma reta por 2 pontos por onde ela passa, já que por 2 pontos passa uma única reta. Então, a gente representa 2 pontos aqui, escreve esses 2 pontos e bota aquele traço em cima, aquela reta em cima, com as 2 flechinhas e está indicando a reta. Agora, considere uma reta S e um ponto A pertencente a ela. Ele desenhou uma reta S e mostrou aqui um ponto A. Então, ele fala assim: em relação ao ponto A, a reta S fica dividida em 2 partes. Ele até pintou uma parte de verde e a outra parte de azul, tá vendo? Que tem o ponto A em comum. Cada uma dessas partes da reta, incluindo o ponto, é chamado de semirreta. Então, quando você pega um ponto qualquer numa reta, traça ele, marca ele aqui, essa parte que ele divide, incluindo o ponto, ou essa parte para cá, ou essa parte para a direita, ela é chamada de semirreta. E o ponto A é chamado de origem da semirreta, tá? Então, o ponto onde eu marquei, eu limitei a separação, como se eu cortasse a reta no meio, tá? Então, esse ponto é chamado de origem e eu vou passar a ter 2 semirretas a partir do momento que eu coloco um ponto dividindo ela no meio. Observe a reta S abaixo. Olha a reta S aqui, ó. Nela estão assinalados os pontos A, B e C. A, B e C. O A já tinha sido assinalado, né? Aqui, ó. Mas na reta S, agora é a mesma reta. Agora ela assinalou um ponto B à esquerda e um ponto C à esquerda. Vamos destacar a semirreta de origem A que passa pelo ponto B. Repare que é como se ele tivesse pego uma tesoura e cortado aqui, ó, esse pedaço daqui, ó, e desenhado ele aqui embaixo, tá vendo? Olha aqui, essa metade da reta desenhada aqui para a esquerda, vindo do A para a esquerda, é a semirreta. Só que para a gente indicar que ela é uma semirreta, eu não posso escrever um ponto só. Por isso eu digo que ela tem origem no A e ela passa pelo ponto B. E aí, olha como é que ela é diferente, o símbolo que a gente coloca em cima das letras A e B, a gente não coloca como na reta. Na reta a gente coloca flechinha para um lado e flechinha para o outro. Na semirreta, você não bota a flechinha na origem dela. Vendo? Olha o símbolo que está aqui, ó.
É diferente o símbolo, tá? Vamos destacar agora a semirreta de origem A, ó, o pontinho aqui, que passa pelo ponto C. Olha lá como é que ele fez, ó. A, C. Então, ele escreve o A, que é o ponto A, que é a origem, o ponto C por onde ela passa, e faz aqui em cima o símbolo, ó. Essa semirreta é indicada por AC, e eu posso dizer que as semirretas AB e AC são chamadas de semirretas opostas. É como se uma fosse para a direita e a outra fosse para a esquerda, tá? Por isso elas estão indo em direções opostas, mas elas são metade da reta, reta cortada no meio. Agora vamos ver um segmento de reta. Qual é a diferença do segmento para a semirreta? Considere uma reta T, ó, e dois pontos distintos, esse e esse aqui, ó. Destacamos em azul a parte da reta que contém os pontos M e H e todos os pontos entre eles. Ele pintou de azul esse espacinho aqui, ó. Chamamos de segmento de reta a parte destacada. Esse segmento é indicado por MH ou HM. Lemos segmento MH ou segmento HM. Repare que tanto faz a ordem de falar, MH ou HM. Aqui é como se ele pegasse a tesoura e cortasse nesse lado e nesse, e pegar esse pedacinho todo aqui, ó, e destacasse. Diferente da semirreta. Na semirreta, ele começou só na origem e o resto da reta ele levou para ele. Aqui não, aqui tem um começo e um fim, ó. Então, o segmento, a diferença é que ele tem um começo e um fim. A semirreta tem só um começo, mas não tem um fim. E a reta, ela não tem nem começo e nem fim. Tá? Dá pra gente perceber bastante isso. E repare que não importa você falar a ordem dos pontos, ou MH ou HM, tá? Geralmente a gente fala na ordem alfabética, mas não é uma regra também não. Tá, gente? Bom, aí ele vem falando pra gente assim, ó. Um segmento de reta é uma parte da reta. Ó, um pedaço, é uma parte da reta limitada por dois pontos distintos, que nós chamamos de extremos. Na semirreta, nós temos uma origem e ela passa pelo ponto B, por exemplo, mas ela não para no ponto B, ela vai embora. Por isso, quando a gente representa a semirreta, a gente representa AB e assim, ó. Agora, no segmento, não. O segmento, ela para. Ela pararia aqui no B, ó. Por exemplo, se fosse um segmento de reta, eu escreveria AB e eu não boto flechinha para lado nenhum. Vai ficar só o tracinho em cima. Porque eu cortei ela, um pedacinho dela, um segmento dela e representei pelos dois pontinhos que estão aqui, tá? E esses dois pontinhos são chamados de extremos. Na reta T dada, os pontos M e H são os extremos do segmento MH. Vamos conhecer agora o que são segmentos de reta consecutivos e segmentos de reta colineares. Colineares a gente até aprendeu que são colegas de linha, né? Então vamos ver o que ele fala sobre segmentos consecutivos. Dois segmentos de reta são consecutivos quando tem um extremo comum. Então eu tenho dois segmentos. E os extremos no segmento são os pontos, né? Por exemplo, aqui A, B e C, eu tenho dois segmentos. Eu tenho o segmento AB e eu tenho o segmento BC, tá? E também eu tenho o segmento AC. Daqui para cá também é um segmento. Eu posso dizer, por exemplo, que o segmento AB é consecutivo ao segmento BC, porque eles têm o mesmo extremo, tá? É só você olhar se eles têm a mesma letrinha, vamos dizer, tá? Porque a letrinha aqui representa pra gente os extremos. Se ela tem os mesmos extremos, elas são, os segmentos são consecutivos. Vamos ver aqui embaixo o que ele fala pra gente, ó. E, professora, mas eles não estão na mesma linha, ó. Eles não são colineares, não tem problema. Eles têm o mesmo extremo, ó. Os segmentos AB, deixa eu mostrar aqui com o mouse.
AB e BC têm um extremo comum, que é o ponto B. Logo, os segmentos são consecutivos. Os segmentos BC e CD também têm um extremo comum, o ponto C. Eles também são segmentos consecutivos. Note que os segmentos AB e CD não são consecutivos, eles não têm nenhum extremo comum, tá? Agora, colineares é quando eles estão sobre a mesma reta. Ó, lembra que a gente viu isso em relação aos pontos colineares? Os segmentos também, quando eles estão sobre a mesma reta, eles são colineares. Então, ele fala assim, ó, os segmentos AB, CD, eles estão sobre a mesma reta, logo, eles são segmentos colineares. Já os segmentos AB, deixa eu apagar aqui, e PQ, ó, o PQ aqui, ó, o PQ está aqui, ó, o AB está aqui. Eles não são colineares, pois eles não estão sobre a mesma reta, tá? Então, colineares, esses são amigos de linha. Os segmentos MP e PN são segmentos consecutivos e colineares. Olha só, MN, IP e N, eles são consecutivos, porque eles têm o mesmo extremo e eles são colineares, tá? Consecutivos, então eles têm o mesmo extremo. O mesmo extremo. A mesma letrinha, né? Que representa o ponto. E colineares estão sobre a mesma reta. Ok, queridos? Vamos fazer então um exercíciozinho agora sobre isso. E um beijinho para vocês.